A preguiça é uma cela de prisão. A preguiça é como uma cela de uma prisão. Essa é a metáfora para a preguiça. Uma cela de prisão. Ela confina a um espaço e limita o potencial. Pense numa cela de prisão. Em primeiro lugar, ela é um confinamento espacial. A pessoa fica limitada fisicamente. A preguiça também envolve um confinamento. Confinamento este que é psicológico e mental, embora não haja um espaço físico limitante. A cela da prisão impede que o prisioneiro saia, circule, produza, faça coisas. A preguiça impede a pessoa de circular, agir, criar, desenvolver-se. A ideia de uma prisão, de uma cela, é justamente negar o acesso ao mundo exterior. E a preguiça limita também o acesso do preguiçoso às oportunidades, aos relacionamentos, à vida como um todo. A relação com um vasto mundo numa cela de prisão é totalmente estreita. A experiência de quem está numa cela é talvez uma cama com um colchão, se houver, um quarto com uma coisinha ou outra. O preguiçoso também tem uma visão de mundo pequena. Uma visão de mundo limitada ao seu dia a dia confortável. As grades de uma cela de prisão são de metal, as paredes são de concreto, há guardas ali. A preguiça nos cerca com as grades do medo, as paredes, talvez, do pessimismo e os guardas da procrastinação. Numa cela de prisão existe tédio, frustração, ressentimento, baixa autoestima, e as mesmas coisas estão na vida do preguiçoso, aprisionado nessa cela. Culpa, baixa autoestima, rancor, decepção. Eu quero que você pense comigo hoje, olhando para o livro de Provérbios, na prisão da preguiça. E eu quero que você pense na preguiça, o último dos 7 pecados capitais que estamos estudando aqui, como uma cela com 4 paredes. Que aprisionam o preguiçoso. A primeira parede se chama a parede da fantasia. Preguiçoso é fantasioso. Ele vive uma fantasia que é egocêntrica e contraditória. Provérbios capítulo 21, versículo 25 e 26 diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Veja como a fantasia egocêntrica de uma pessoa preguiçosa é marcante. Ele só pensa em si, ele deseja agradar a si, e ele faz isso de 2 maneiras aqui que se contradizem. Primeiro, ele nutre grandes ambições e sonhos egoístas que eu chamo aqui de fantasia. Ele deseja, cobiça todo dia. Só que isso não combina com o estilo de vida que ele tem, porque por um lado ele sonha com grandes coisas, mas ele gratifica a si mesmo com o quê? Com o falso prazer do conforto, da facilidade, da folga, do descanso. A gente pode dizer de uma forma simples assim, olha, o preguiçoso ele sonha com o luxo e trabalha para o lixo. É uma autocontradição. Essas 2 coisas puxam de um lado de outro até que arrebenta ao meio. O ponto é como esse versículo de Provérbios nos ensina a superar a preguiça. Será que a superação da preguiça é simplesmente vai trabalhar, vagabundo? Põe o relógio para despertar cedo. Vai trabalhar mais? Não. Esse texto nos deixa claro que é preciso reorientar os desejos do coração. Porque de um lado, o pecado da cobiça caracteriza a pessoa preguiçosa. O preguiçoso é preguiçoso porque ele cobiça, ele é egoísta. Por outro lado, o versículo vai nos dizer o que no versículo, na parte B do 26? O justo dá com generosidade.
Veja como a Bíblia é a sabedoria perfeita de Deus e ela difere do nosso modo de pensar. Em outras partes, Provérbios vai dizer, vai ter com a formiga o preguiçoso. Mas aqui não. Ele contrapõe o preguiçoso, egoísta, fantasioso com alguém que é justo e que dá com generosidade. Então, qual é a solução para a preguiça? É eu ir além de trabalhar mais e ser transformado em um justo generoso, em tirar os olhos do meu umbigo, das minhas fantasias e começar a olhar para o Senhor, olhar para o próximo. Quem é a nossa referência de ser justo e generoso? Quem é a referência perfeita de generosidade e justiça? O Jesus que nos ama e nos acolhe aqui nesse lugar como igreja. O que Jesus realizou foi um trabalho. O trabalho mais pesado de todos, e a Bíblia diz que ele o fez com alegria, porque ao invés de viver para si, para os seus próprios interesses, Jesus amou intensamente a nós mesmos e ao Pai Celestial. Isso o levou a uma alegria e uma glória que a preguiça oferece, mas não entrega. Veja o que a palavra de Deus diz sobre o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, 2 diz para nós estarmos sempre olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Você está olhando firmemente para Ele? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Essa é a primeira parede da cela, da prisão, da preguiça, fantasia egocêntrica. E aqui está o Senhor Jesus Cristo nos libertando dessa parede. Qual é a solução? Reoriente os desejos do seu coração para os de Cristo. Pare de viver fantasias para si. Ah, se eu obtiver isso, se eu obtiver aquilo, se eu realizar aquilo outro, e esse é o meu sonho, e é isso que eu quero para mim. E Jesus está dizendo, largue mão disso, venha e me sirva. Trabalhe pela evangelização de crianças. Se dedique na obra do Senhor. Ame a sua família. Sirva os seus colegas de trabalho de alguma forma. Volte o seu coração para o Senhor e para o próximo, e você vencerá essa parede da cela, da prisão, da preguiça. Tem uma segunda parede, são 4. Um cômodo precisa geralmente de 4 paredes. A segunda parede é a parede da desistência. Essa é a segunda marca do preguiçoso. Além dele viver fantasias, ele também vive começando coisas e não terminando. Alguém se identifica? Não precisa levantar a mão. Esse negócio maluco de começar e não terminar, começar e não terminar. Provérbios capítulo 12, versículo 27, diz o seguinte: o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Atente para isso. O preguiçoso, ele caça, mas na hora de assar a caça, ele não assa. Ele começa, mas ele não termina. Essa é uma marca do preguiçoso. Por quê? Por causa dos ídolos do seu coração. Ele idolatra o conforto. Ah, mas vai dar trabalho demais assar essa caça. Ele pega e larga a mão. O conforto impede que ele termine. O ídolo da facilidade. Nós vivemos uma época em que esse ídolo é muito perigoso. Talvez ele esteja na sua vida e você não saiba. O ídolo da facilidade. Quando algo é difícil, desiste. Tenho ouvido com frequência de patrões, empresários, contratantes, que os mais jovens, principalmente,
não ficam num emprego porque o emprego se torna difícil, ele sai. O projeto apresenta alguns obstáculos, ele larga a mão. O casamento se torna complicado, melhor arrumar outra coisa. O preguiçoso, ele caça, mas não assa a caça dele. Isso envolve coisas menores também. Você começa a ler um livro, é claro que não termina. A louça está para lavar, lava aquela parte mais fácil, deixa as panelas na pia para algum bem-aventurado que venha depois e dê um jeito nelas. Como eu já disse, começa num emprego, mas o emprego se torna complicado, difícil, nunca atende expectativas, porque nenhum emprego atende às expectativas, nenhum negócio atende às expectativas. E ao não atender às expectativas, a tendência é desistir. Quarta-feira foi feita uma pergunta aqui na escola bíblica sobre fé e trabalho, sobre algo na sua vida profissional que não saiu do jeito que você esperava. E eu, no meu grupo de conversa, eu disse, para mim, no meu trabalho, eu vou dizer que quase todas as coisas não saem do jeito que eu esperava. E as coisas não saem do jeito que a gente espera. O que o preguiçoso faz diante disso? Nossa, tem que assar esse negócio aqui? Largue mão. Atividade física. Preciso explicar. Começa, mas não continua. Leitura bíblica. Estamos no mês de novembro. Lá em janeiro você prometeu para si mesmo, para Deus, que leria a Bíblia toda, ou que leria a Bíblia todos os dias. Como está? Como está agora no mês de novembro? Aonde você chegou? Fazer um curso, aprender um inglês, aprender um novo trabalho, plantar uma horta. Onde está a mudança? O mesmo Jesus que nos liberta das fantasias, sendo Ele um trabalhador dedicado e altruísta, é aquele que nos liberta de começar e não terminar nada. Olha para Jesus, porque Jesus é um trabalhador diligente. Imite Jesus, pense no trabalho que Ele fez por você. Olha que coisa linda. Uma das frases mais lindas da Bíblia se encontra em João 13, verso 1, diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que significa isso? Jesus começou um trabalho e terminou, porque quando diz que Jesus amou, não significa que Jesus gostava daqueles camaradas e tomava vinho com eles, ou lhes dava chocolate. Amar significou viver com eles, investir na vida deles, discipulá-los, ir até a cruz por eles, e Ele amou até o fim. Olha para Jesus, para você também começar as coisas e terminá-las. Outra passagem que diz que Jesus terminou o seu trabalho é João 19:30, quando Jesus tomou o vinagre. Imagine, aqui Jesus está pendurado na cruz. Quando Ele tomou o vinagre, Ele disse: está consumado. Sabe o que o Senhor disse aqui? Ele disse: terminei, completei, fui até o fim, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tanto é que o nome que Jesus recebe, o nome duplo de Jesus em Hebreus 12, vamos voltar para essa passagem, é olhando firmemente, olha o nome de Jesus, autor e consumador. Ele terminou, Ele começou a fé e Ele concluiu a nossa fé. Irmão, olhando para Jesus, você vai aprender a fazer por completo o que está em suas mãos para a glória de Deus e para o benefício de outras pessoas. Seu chefe vai olhar para o seu serviço e vai falar: puxa, começou e terminou bem. Terminou até melhor do que começou. Teu marido vai olhar e vai dizer: uau, a minha esposa fez esse trabalho completo, por excelência. A esposa vai olhar para o marido e dizer: que bênção! Ele fez o serviço inteiro, cumpriu o que prometeu, fez o que planejou, terminou o que começou. Essa é a segunda parede da preguiça que precisa ser derrubada, da desistência.
começar e não terminar. Das 4 paredes, vamos para a terceira. A terceira eu chamo de racionalização. É marca interessante do preguiçoso. O que é racionalização? É dar desculpas. Racionalização é um nome mais sofisticado para dar desculpas. As desculpas mais improváveis e esfarrapadas para fugir do trabalho. Provérbios capítulo 26, versículo 13, uma passagem um pouco mais extensa que leremos, e que diz o seguinte, Provérbios 26, 13, novamente falando sobre o preguiçoso. O preguiçoso diz, um leão está no caminho, um leão está no meio da rua, a porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quando essa passagem começa dizendo que o preguiçoso diz que tem um leão no caminho, em outras palavras, o sábio está dizendo que o preguiçoso ele tem essa parede que o prende na prisão da preguiça. Essa parede ele não quer encarar dificuldades. Ele prefere ficar rodando na cama. Assim como a porta gira para um lado, gira para o outro. Está muito difícil lá, eu vou ficar aqui. E ele dá desculpas, e essas desculpas são tão convincentes que ele mesmo acredita nelas. Tem um leão na rua, tem um leão no caminho. É cômico, mas também é trágico. E a razão está no versículo 14. O versículo 14 diz, por que que ele inventa que tem um leão na rua? Por quê? Porque ele quer ficar no sono e na inatividade. E ele quer tanto esse estilo de vida, versículo 15, que até mesmo uma tarefa básica como comer, tomar banho, escovar os dentes, ir à igreja, ir à escola, são um fardo insuportável para o preguiçoso. Agora, a parte mais grave aparece no verso 16, porque ela diz assim, pior de tudo é que o preguiçoso, ele não se envergonha da sua preguiça. O verso 16 diz assim, ele se vangloria de si mesmo, a ponto de se achar mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. O que o preguiçoso precisa para parar de dar desculpas? Humildade. Humildade para admitir as dificuldades da vida. Admitir que tem sido fraco diante das dificuldades. Encarar a realidade. Se tornar uma pessoa disposta a assumir os desafios da vida. E de novo, Jesus é a nossa referência. Ele não se apegou a desculpas. Jesus não disse, olha, depois eu faço. Jesus, quando veio e viveu nessa terra, ele não disse, olha, está além do meu alcance. E Jesus nunca disse assim, puxa, Pai Celestial, eu preciso de um pouco de conforto. Está muito difícil cuidar desses homens. Vai ser muito pesado ir para a cruz. Filipenses capítulo 2, verso 7 diz, pelo contrário, o que Jesus fez, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se tornou semelhante aos homens, reconhecido em figura humana e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Preguiçoso dá desculpas, inventando leões na rua. Olhe para Jesus e veja como Jesus encarou o trabalho que Deus lhe deu. Ele se humilhou, se tornou obediente até a morte, morte de cruz. Temos que parar de dar desculpas, assumir as nossas fragilidades e então encarar os desafios que o Senhor tem para nós. Eu quero destacar a 4ª parede,
que prende o preguiçoso na cela da prisão da preguiça. Essa parede se chama desperdício de oportunidades. O preguiçoso não trabalha duro quando precisa, seja o trabalho duro rotineiro, seja uma janela de oportunidade que ele precisa agarrar, com esforço ele não agarra. E ele, no seu orgulho, exige fazer as coisas no seu tempo. Quem conhece um pouquinho de expressões em inglês, né, já ouviu aquela frase, take your time. Né? Em português a gente fala no seu tempo, no seu tempo. O preguiçoso adora isso. Não, no meu tempo. Só que acontece que o tempo dele é o tempo errado. Ele é alguém que não quer aceitar a imposição de necessidades e de oportunidades. E olha o que Provérbios capítulo 20, versículo 4 nos diz. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Ele dá uma desculpa. E ele desperdiça a oportunidade. E ao não arar a terra no inverno, o versículo diz que no tempo da colheita, o que acontece com ele? Ele procura e não encontra. Eu sempre digo para os estudantes nas escolas, todos vocês que não estão levando a sério os estudos, 100% de vocês vão se arrepender lá na frente. A maioria escuta isso de um lado e já sai do outro. Mas essa é a realidade, ao longo de toda a nossa vida. Você trabalha duro de sol a sol, ou costuma deixar uma coisinha ou outra para depois? Você quer um exemplo clássico? A gente adotou como regra em casa, uma coisa super básica. A gente tenta convencer as meninas da importância disso. Você sabe o que vai acontecer. Acontece com você. Se você não arruma a sua cama, assim que você sai dela, na hora que você for dormir à noite, a sua cama vai estar de que jeito? Vai estar bagunçada. Isso é uma coisa pequena, mas ela é lúdica, didática, ela também é um treinamento e um exercício. Não desperdice a oportunidade de arrumar a sua cama assim que você sai dela de manhã. Para quem tem o privilégio aí de dormir como casal, o último a sair, que arrume a cama lá em casa, quase sempre é a Cris. E vai acontecer de, se ambos toparem esse desafio de Provérbios, um querer sair antes do outro da cama. De vez em quando acontece um download espiritual em mim, aí a Cristina sai depois da cama e eu arrumo junto com ela. Mas é só de vez em quando. Aproveite as oportunidades, cumpra seus deveres sem enrolar. Todo o trabalho que está diante de você é uma oportunidade de ouro. E de novo, para quem nós olhamos como referência de trabalho, quem é o nosso modelo de não desperdiçar oportunidade alguma? Ele, Jesus, trabalhou duro, de forma sacrificial, quando era oportuno. E isso trouxe uma farta colheita espiritual, porque Jesus não desperdiçou o tempo dele, porque Jesus fez o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer, nós obtivemos a salvação eterna. Olhando profeticamente para Jesus, o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 11, diz assim, olha, ele, o Messias, verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quero destacar essa parte do versículo. Olha que interessante, falando de trabalho, e do Messias fazendo o trabalho que tinha que fazer, sem enrolar, sem adiar, e por fazer o seu trabalho, sem enrolar, sem adiar, sem desperdiçar o momento, o fruto ele viu, e a sua alma fica satisfeita. Jesus está feliz de nós estarmos aqui. Jesus se alegra de ver você andando com Ele.
Jesus tem grande alegria de saber que você lê a Bíblia, ora, contribui, serve na igreja, serve na obra missionária. E Jesus se alegra porque isso é fruto do trabalho que Ele fez na hora certa, na hora que tinha que fazer. São essas as 4 paredes da preguiça: a fantasia, a desistência, a racionalização e desperdício. E falando em desperdício, eu quero destacar brevemente qual o efeito da preguiça. E a primeira coisa que a preguiça causa, o que acontece, é que ela traz uma piora progressiva no trabalho, na capacidade de trabalhar. A preguiça, ela se retroalimenta. Eu quero que você imagine um monstro que se alimenta e se torna um monstro cada vez mais monstrengo. A preguiça é assim, ela é um pouquinho, assim, pequenininha. Se você alimenta, ela vai crescendo, ela se torna cada vez mais forte, e você é mais fraco. E esse monstro vai aumentando, e você vai enfraquecendo. Veja Provérbios capítulo 19, versículo 15. A preguiça faz cair em sono profundo. E aí o texto diz: o ocioso passará fome. Veja uma degeneração aqui em Provérbios. Essa preguiça funciona assim. O preguiçoso vai preguiçando. Estou conjugando o verbo preguiçar aqui no gerúndio. Preguiçando, até que ele começa a ter sono profundo. E aí ele cai na ociosidade e ele chega no nível da fome. O preguiçoso torna-se cada vez mais incapaz de trabalhar com diligência, excelência e alegria. O preguiçoso é cada vez mais incapaz de cumprir um compromisso. Pega uma pessoa que está sempre atrasada por preguiça. Se nada for feito, ela sempre vai chegar atrasada, cada vez mais atrasada. E você lembra que Provérbios diz que o preguiçoso se acha mais sábio do que 7 sábios. Então, ele vai dar sempre N desculpas para o seu atraso. O que está acontecendo com ele? A preguiça está degenerando o preguiçoso cada vez mais. Quanto mais fundo a gente vai no poço da preguiça, mais difícil é sair desse poço. Então nós temos a piora progressiva, e nós temos, numa palavra, a preguiça leva à destruição. Provérbios capítulo 18, versículo 9, nos diz o seguinte: quem é negligente no seu trabalho, já é irmão do desperdiçador. A ideia aqui de ser negligente no trabalho e ser irmão do desperdiçador significa ser um destruidor. Irmão daquele que destrói. Então o preguiçoso não ajuda a carregar o piano. Quando ele não ajuda a carregar o piano, ele sobrecarrega quem? Os outros que estão carregando o piano. O preguiçoso deixa de cuidar das coisas de casa. O que é que acontece com as coisas de casa? Elas se estragam. O mato cresce, o ferrugem corrói, a madeira apodrece. E ele só pensando em conforto e benefício, sempre trazendo destruição e prejuízo para si mesmo e para a sociedade. Veja, a ideia de Provérbios aqui é que se eu deixo um trabalho pela metade, se eu deixo um trabalho assim mal feito, isso é a mesma coisa que destruir esse trabalho. Linha de raciocínio comigo importante aqui. Quem não cuida da saúde vai cuidar do quê? Da doença. Quem não cuida do casamento vai cuidar do quê? Do divórcio. Quem não cuida dos seus estudos, do seu trabalho, vai ter que lidar com o seu desemprego. Quem não cuida da sua vida devocional vai ter que cuidar do seu pecado. Quem não cuida do seu jardim vai ter que cuidar do mato. Destruição.
Aquele que não faz bem o seu trabalho, ou faz pela metade, o está destruindo. Meus irmãos, e esse é o momento que é o momento mais importante dessa mensagem sobre preguiça. É o momento em que nós olhamos para o que Provérbios diz como sendo a chave mestra que liberta da prisão da preguiça. Qual é essa chave central? À medida que nós olhamos para as paredes que prendem o preguiçoso numa cela da prisão da preguiça, nós fomos vendo Jesus como a nossa referência. E aqui, de novo, uma ideia única resume tudo o que vimos, e ela está em Provérbios 15, 19, e que diz o seguinte: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Quando esse provérbio fala sobre um personagem, o preguiçoso, porém um outro personagem, o justo, ele está contrastando duas identidades, dois perfis. Isso é um provérbio de adversativo, de oposição, de contraste. O preguiçoso não é contrastado com o trabalhador. Não. O preguiçoso é contrastado com um justo. A vereda dos justos é plana. Então, novamente, uma ideia que eu mencionei há pouco: não basta dar duro para vencer a preguiça, tomar energético, ingerir mais cafeína, até tomar estimulantes, procurar um médico que dê receitas, que faça você ter mais disposição. Isso pode ajudar, mas não é a solução. Porque a preguiça não é um mau hábito, ela é uma falha moral, ela é um desvio de caráter, ela é um pecado contra Deus. E a retidão de caráter e de conduta é que leva a uma vida diferente da vida preguiçosa. Uma vida que é uma estrada plana, uma vereda plana. Inclui a disposição para o trabalho duro, altruísta, grato, mas também a busca de todas as virtudes de Cristo que o Espírito Santo quer produzir em nós. Esse caminho, essa vereda, é a vereda do Espírito. É o caminho da bem-aventurança, do shalom, da prosperidade de Deus. A vereda dos justos é plana. Enriquecendo a ideia desse capítulo 15, versículo 19, nós temos Provérbios 27, 18, mostrando algo muito interessante. Essa vereda plana, ela é acrescida de duas bênçãos. O texto diz assim, olha: quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor será honrado. Essa vereda plana inclui duas coisas à luz desse provérbio. Se por um lado a preguiça me faz pobre, e também a preguiça me faz passar vergonha, porque é isso que a preguiça faz. O preguiçoso não tem o que precisa, o preguiçoso é avaliado negativamente pelos outros. Aqui ele vai dizer o seguinte: o preguiçoso, ele tem a sua comida e ele tem honra. Ele tem a subsistência, o fruto da figueira, ele tem a dignidade perante outros, ele tem o tratamento de honra, ele será honrado, ele será respeitado. Mesmo as tarefas mais humildes, como um empregado que trata bem o seu patrão e faz exatamente o que ele pede, mesmo isso é algo honrado e admirável e vai trazer pão para a mesa e respeito para o trabalhador. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Deus que colocou a mão na massa quando criou o homem. A Bíblia diz que Deus foi lá no pó da terra, trabalhou com as mãos. Quem é o nosso Deus? É o Deus que, quando se fez um de nós como homem, Ele não escolheu a vida regalada de um marajá, Ele se tornou um trabalhador, um carpinteiro, trabalhando duro até a sua morte na cruz. Trabalho duro traz fruto e honra. A vereda dos justos é plana.
trabalho bom é benéfico, é digno e não é um mal necessário. O trabalho não é castigo pelo pecado, é a falta de trabalho que deturpa a alma e corrompe a humanidade. Uma pergunta para você. Você ainda alimenta a ideia de que a vida boa é a vida fácil? Uma pergunta honesta, que você tem que responder honestamente. Quantos de nós temos vivido lutando com esse impasse e acreditando nessa mentira? De que a vida boa é a vida fácil. A preguiça acarreta problemas de visão e perspectiva, porque ela nutre essa ideia, e aí nós passamos a odiar o trabalho duro. Hoje o Senhor está dizendo o seguinte: confie que a bem-aventurança, a verdadeira bem-aventurança, o verdadeiro shalom de Deus, decorre de temer a Ele, andar em seus caminhos, trabalhar para fazer a sua vontade. A bem-aventurança não está numa vida folgada, numa vida preguiçosa. A vida bem-aventurada não é uma vida onde você faz as coisas, elas fluem e nada atrapalha e não dá nada errado. Essa vida simplesmente não existe. A vida bem-aventurada é dizer: Senhor, eu estou num mundo cheio de problema. Aonde eu ponho a mão tenho dificuldade. A maioria das coisas que eu faço e me envolvo não saem do jeito que eu queria. Mas eu não quero mais me iludir achando que a vida pode ser fácil e só então eu serei feliz. Não, eu serei feliz fazendo o meu melhor em meio a todos esses problemas e dificuldades. A vereda do justo é plana. Eu queria voltar a sua atenção para esse provérbio, Provérbios 15, 19, e traçar um paralelo de Provérbios 15 e 19 com o Evangelho e com o Novo Testamento. A vereda dos justos é plana. No Novo Testamento, sabe como se chama isso? Para quem é crente em Jesus, sabe como se chama uma vida em que a minha vereda é justa e plana? O Novo Testamento chama isso, sabe de quê? De santificação, processo de santificação. É a santificação em Cristo que reverte a decadência catastrófica do pecado, da preguiça e de todos os demais pecados. O que é santificação? A santificação começa quando eu ouço o Evangelho, eu ouço falar de Jesus, essa boa nova de que Ele morreu pelos meus pecados. Eu ouvi, eu criei. A santificação começa. Ela começa, ela não se completa. Não é de repente, aceitei Jesus, pumba, virei um santo. Não, a santificação começa. Que santificação é essa? Eu vou me tornando pouco a pouco mais parecido com o Senhor Jesus, o trabalhador dos trabalhadores. Eu vou abandonando práticas da minha natureza pecaminosa. Eu vou implementando novas práticas da minha natureza espiritual, renovando a minha mente pela palavra, pelas escrituras. Eu vou me santificando. Concluindo essa mensagem, duas imagens devem ser destacadas. A primeira é da preguiça como esse monstro que vai se alimentando cada vez mais da própria preguiça e ficando cada vez mais difícil de você se livrar dela. Esse é um processo da idolatria, do egocentrismo, de viver para si, preso a fantasias, começando tudo, não terminando nada, desistindo, reclamando, dando desculpas. Esse é um monstro da preguiça, esse é um processo fatal. Em qual processo você está? Nesse ou no processo da santificação? De uma vereda justa e plana, de ser mais e mais parecido com Cristo. É a santificação que derruba as paredes da cela, da prisão da preguiça.
A solução está hoje, você fazer este compromisso, ou renovar este compromisso. Senhor, aqui estou. O meu compromisso é ser cada vez mais parecido com o teu Filho Jesus. Esse tem que ser o desejo do seu coração, o objetivo da sua vida. Olhar para Jesus hoje e se lembrar que Ele amou você do início ao fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o autor e o consumador da fé. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, o que Ele disse a seu respeito? A respeito da obra dele, Ele disse, está consumado, eu terminei. Olha para Jesus e diz, Senhor, eu quero ser um trabalhador como Jesus. Pelo que você deve trabalhar? Pelo seu casamento? Pelo que você deve trabalhar como Jesus no seu emprego? Você está cansado dele? A educação dos seus filhos? O seu trabalho na igreja? A vereda dos justos é plana. Não porque ela é fácil. Não porque ela não tem espinhos, buracos e pedras, dificuldades e problemas. A vereda do justo é plana, porque ela é a vereda da santificação, de alguém que se torna mais e mais semelhante com Jesus, trabalhador. Vamos orar. Aqui estamos, Senhor, com as nossas vidas abertas, escancaradas diante do Senhor. Aqui estamos sendo examinados pela Tua Palavra. Pela Tua Palavra advertidos, exortados e encorajados. Aqui estamos reunidos, recebendo da ação do Teu Espírito mediante a Tua Palavra. Que seja o desejo sincero de cada um de nós, sermos como Cristo, em tudo, inclusive, trabalhadores como Ele foi. Trabalhadores que não vivem de fantasias, de desperdício, dando desculpas, desistindo das coisas. Não, trabalhadores como o Senhor, devotado, dedicado, esforçado, obediente ao Pai, obediente até o fim. Nós somos o fruto do teu trabalho, Jesus. Esta igreja é fruto da tua obra. O teu reino espalhado nesse mundo, milhões e milhões de almas a cada dia se rendendo ao Senhor Jesus. Isso é fruto do teu trabalho perfeito. E é o teu trabalho que nós reconhecemos esse momento em adoração e louvor. É para a tua obra, Senhor, que nós nos voltamos com alegria como igreja, para exaltar o que o Senhor fez por nós, para te agradecer, para nos rendermos, nos quebrantarmos, nos ajoelharmos diante de ti e declararmos o nosso louvor ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, pelo teu trabalho maravilhoso, em prol da nossa salvação, para a honra e glória de Deus, o Pai. Em nome dele que nós oramos. Amém.